emissão é emitida a partir de Fátima. Incrível, é lá era o que eu ia dizer. É incrível. Pronto, olha, era o que eu ia dizer. Então. Não, continua, então. está tudo bem. E estaremos junto de muitos dos peregrinos que estão exatamente neste momento a fazer o seu caminho até Fátima. Lembramos-nos então do que devem comer os peregrinos durante a sua longa jornada. Rosa Santos é a nutricionista que habitualmente nos permite retirar dúvidas. Olá, Rosa. Olá, uma saudação especial aos peregrinos e aos bicigrinos, que são aqueles que andam de bicicleta. Sim, é verdade. Alguma vez foi a Fátima a pé? Não, ou de bicicleta? Nem de bicicleta, nem a pé. Conhece melhor os caminhos de Santiago, não é? Exatamente, um bocadinho melhor. Mas gostaria imenso de ir. Até porque o peregrino, curiosamente, tem muitas vantagens. Eu estive a falar com uma senhora que tem a seu cargo a organização de várias pessoas, 100 pessoas à volta disso, a Dona Adelaide Britos. Eu estive a falar com ela. E, curiosamente, eu prefiro ser peregrina, ou bicigrina, do que propriamente estar no apoio aos peregrinos. É muito mais cansativo. É muito mais cansativo, porque quando eles chegam aos locais de apoio, para descansar ou então para fazer as suas refeições, eles já têm um trabalho montado e ela esteve-me a descrever esse trabalho. É um trabalho realmente cansativo. A minha solidariedade e o meu bem-aja para essas pessoas que estão a apoiar os peregrinos, porque eles chegam e têm todo o conforto, desde beijinhos, abraços, a comida, que às vezes é muito mais importante. Assistência médica. Exatamente. Muito parabéns para ela. Doutora Rosa, portanto, hoje vai pegar nos seus ensinamentos sábios e falar daquele que será o farnel ideal para o peregrino, não é? O farnel, eu acho que o farnel é uma ótima expressão. Não é para enfardar, mas exatamente, que é para conseguirmos chegar de facto ao destino com algumas reservas ainda e para podermos realmente estar atentos depois às celebrações. Antes das respostas, temos que ter perguntas. Portanto, o Hélder fez algumas a peregrinos, justamente a propósito daquilo que se deve comer ao longo da viagem. A caminho de Fátima faz sentido também perceber como é que é a dieta alimentar de um peregrino. Quando se está em peregrinação, o que é que se come? Come-se tudo aquilo que nós precisamos. O quê? Bem na estrada. Temos uma alimentação bem fornecida pela organização. Mas concretamente é o quê? O que é que come? Para além da alimentação, eu protejo-me com nutrientes alimentares, barras nutritivas e energéticas, não quero citar nomes, para estar bem hidratado e com sais minerais e energia, nomeadamente é isso. Não há excessos. Eu sei que alguns peregrinos, por exemplo, fazem a peregrinação a pão e água. No seu caso? Não. Como tudo. Também não fazes um jejum de peregrinação? Não. Então o que é que come? Por exemplo, o seu pequeno almoço foi o quê? Uma meia de leite e 3 pães. Okay. E depois à meia da manhã comeu alguma coisa? Um pão com queijo e uma garrafa de água, ou chá, ou o café com leite. Almoço? Almoço, comemos panados, arroz, salada, sopa e bebemos. Muitos líquidos? Sim, bastantes, é essencial. Não faz uma dieta alimentar específica para a peregrinação? Não. Tento manter-me hidratada o máximo e é isso. Acho que é o essencial, é isso. É o cuidado maior que tem, não é? Sim. Obrigado. No seu caso, alimentação e peregrinação, como é que conjuga? As duas coisas, e para poder peregrinar temos que nos alimentar bem. Não há aquele sentido de vou fazer o jejum da peregrinação? Não. Acho que o seu sentido é peregrinar e orar. Sacrifício, união entre a camaradagem, fazermos conta todos que somos uma família. E associa a sua alimentação também a alguns cuidados energéticos, consumir alimentos que lhe possam dar mais energia? Sim. Alimentos que nos dão energia, que em casa não comemos assim coisas tão fortes. O que é que comeu assim mais forte que sentiu que ajudou à sua caminhada? Olha, em casa é raro bebo vinho. À refeição bebo todos os dias um copo de vinho. Fruta, que em casa também, por cima da refeição, muita coisa que em casa não faço costume e aqui como. Sentem-se também devidamente apoiados nas informações que vos vão dando quanto àquilo que devem consumir? Sim. Sim, e temos sempre, pelo caminho, sempre muita água, uns reboçados, para termos açúcar, energia.
É aquilo que sublinha também da sua dieta alimentar. A quando a peregrinação? Come muito, come menos, como é que é? Muito bem. Tenha esse cuidado, alimentar-se bem para aguentar a caminhada. Tenho que caminhar. Se não me alimentar, não sei se conseguia. Assim consigo bem. Obrigado, vamos aqui só saber. Diga. Eu também sou rei e tenho muito prazer em querer conhecê-lo ao vivo. Obrigado, boa peregrinação. Vamos só saber aqui junto da... Como é que se chama? Vai fugir? Tudo bem. Portanto, aqui estão a ofertar água aos peregrinos, é um elemento essencial a quando da peregrinação, portanto, e aliás em dias de calor, consumir água. São as notas daquilo que come um peregrino, da dieta alimentar de um peregrino, portanto, as calorias que passam pelos reboçados, pelos açúcares e refeições bem substanciais para poderem aguentar a caminhada. Em contraste, às vezes, com alguns peregrinos que também fazem uma dieta, um jejum muito rigoroso da peregrinação a pão e água. Muito obrigado, Helder. A doutora Rosa Santos ia, em alguns casos, concordando com algumas das respostas, com outras nem tanto. É preciso ter o devido cuidado quando se quer partir para uma aventura como esta. Eu ao cuidado chamo-lhe o bom senso. É o bom senso que normalmente todas as pessoas têm. Às vezes abusamos um bocadinho desse bom senso. E da nossa capacidade de resistência. Exatamente. Nós conseguimos às vezes prevenir-nos. Isto é, nós sabendo que vamos fazer uma caminhada bastante longa, já devíamos ter feito essa preparação, tanto nutricional como fisicamente, aquela performance que nós temos, não é? Um atleta qualquer, antes de entrar numa prova, normalmente faz uma preparação muito grande. E é uma preparação de estrada. Aquela preparação que nós fazemos normalmente é aquela preparação caseira. Porque, repare, um atleta de alta competição, um jogador de futebol, quando está doente vai para o ginásio, mas quando já está bom vai para o campo, e depois ganha performance para atuar. Atuar quer dizer jogar, não é? Sim, é a mesma coisa que atuar. É a mesma coisa que se passa na nossa vida real, neste caso, ao caminhar. Ao caminhar, nós devíamos fazer com alguma antecedência uma preparação nutricional, comermos adequadamente, fazermos alguma preparação, sabermos da nossa resistência e depois, sim, iríamos para o grupo. E só aquelas pessoas que têm condições é que deviam ir, porque todas as outras pessoas podem perturbar o grupo. Isso não é muito correto, acho eu, do meu ponto de vista, não é? Em todo caso, eu sou católica, praticante, e acho que toda a gente devia fazer essa caminhada. Mas aquelas pessoas que o devem fazer e que gostam de fazer, como é óbvio, mas deviam fazê-la realmente em segurança de saúde. Sem ser em segurança de saúde, estão a prejudicar-se a eles próprios e aos outros, e isso de certeza que não é peregrinação. O pão e água não é seguramente o melhor, não é? Eu penso que era há 2000 anos atrás, provavelmente. Sim. Agora as nossas necessidades são outras, estamos num clima diferente e não temos necessidade, nem é isso que a religião apregoa, seja ela qual for. Não é isso que apregou o sofrimento. Não é, eu sou contra o sofrimento. Nós podemos evitar o sofrimento e isso, sofrer na alma, já todos os dias sofremos. Sofrer no físico, não devemos. Devemos nos prevenir de sofrer no físico, porque para isso é que nós estamos cá, na prevenção. Eu luto sempre pela prevenção. Prevenir determinadas situações de queimbras, de fome. Não há necessidade de nós passar fome para irmos para o céu. Isso é assim, não existe. Sim, também acho. Temos de ser felizes. Vamos ver o trabalho que a Rosa preparou para dar mais alguns conselhos, porque aqueles que estão a caminhar garantidamente não nos estão a ver. Estarão a caminhar, não nos estão a ver. O que é pena, mas nós estamos com eles, de certeza absoluta. Sim. Se calhar para o ano, fica aqui assim algumas sugestões daquilo que eu acho que devia-se fazer. Seja do norte, seja do sul, seja do centro, qualquer caminho vai dar àquele centro com a alimentação, o nosso farnel, pelo meio. O que Temos falar da alimentação e devemos incluir na alimentação os líquidos. Sim, também essa é a parte fundamental. Atenção, essa é a parte fulcral, que não está aqui assim, mas de facto é a parte fulcral da nossa questão, é a hidratação. Pão e água é suficiente para nós nos alimentarmos e chegarmos lá, mas não basta, como é óbvio. Por isso, se nós conseguimos resistir com pão e água, quer dizer que, de facto, o fundamental é o pão e a água. A água, normalmente, é muito importante. Energeticamente falando, isto é quase. Vamos a contas. Vamos a contas, eu gosto muito de fazer contas. Vamos a contas. Então, energeticamente falando,
é quase como uma maratona. Todos os dias, todos os peregrinos fazem uma maratona. Caminhar 7 horas seguidas é a mesma coisa que varrer o chão durante 4 horas e 30, sem parar. Lavar pratos durante 5 horas. Isto é o que fazem os carros de apoio. Lavar o seu carro durante 7 horas e 30. Eles não lavam, mas fazem outras atividades como montar, desmontar, etc. Conduzir automóvel durante 16 horas seguidas. E depois aquilo que eu costumo fazer é escrever continuamente durante 23 horas. É só aquilo que eu costumo fazer. Portanto, tenho que estar... Não consigo dormir, não é? Não posso dormir. Tenho que estar sempre em atividade para fazer aquilo que eles gastam. Sim. Caminhar 7 km/h durante 7 horas, que é mais ou menos... aquilo que eles fazem para, por exemplo, para um peso de 50 kg, que é o meu, para um peso de 70 kg, que é o de Jorge, nós temos um gasto de 2.080, o Jorge 2.880, teríamos que fazer 5 lanches, isto é, comer de hora e meia em hora e meia, pararmos e abastecermos. O que é que nós podemos abastecer? Isto aqui assim não parece de uma nutricionista, mas é de facto aquilo que devemos fazer nestes casos. É uma coisa pontual, e podemos-lo fazer sempre que fizermos este tipo de caminhadas, que são à volta de 25 a 30 km de caminhada. Uma bola de Berlim tem 325 kcal, serve para um dos lanches. Um bolo de coco serve para outro lanche. Claro que o que tem 70 quilos, a pessoa que é mais pesada, e no caso dos homens têm mais músculos, têm mais necessidades, portanto têm que comer aquilo que é mais energético. Deixam ficar para a sua colega aquilo que é menos energético. Deixam ficar para mim aquilo que é menos energético. Por exemplo, um cachorro também está permitido 283 kcal, um donut 349. Todos estes alimentos é por 100 gramas de alimento. Só um bocadinho. Este cachorro sem molhos. Com molho. Com molhos? Mostardas e ketchup? Não, só ketchup. Só ketchup. Mas muito pouco, claro, é quase que só barrar. Okay. Portanto, isto quer dizer que é tudo ao contrário daquilo que eu normalmente apregou. Mas isto é só para estas situações. Há o farnel do solitário. Uma pessoa, quando vai solitária e sem apoio, tem que se prevenir muito mais do que quando vai com apoio. Mas ainda existe. Exatamente. Ainda existem algumas pessoas que gostam de se meter consigo próprias e metem-se a caminho para fazer essa peregrinação. Quantos quilómetros é que vai fazer? Tem de terem atenção a isso. Qual é o apoio que tem? De quantos em quantos quilómetros é que têm apoio? Depende de onde vão para chegar ali assim àquele seu destino. Fez ou não fez preparação física? Está ou não está treinado? Nutricionalmente, isto é, preparou-se para chegar aqui assim a este local. Se o fez, se está preparado, se fez preparação física, se está bem, se tomou uns suplementos vitamínicos, neste caso eu aconselho, se calhar um mês antes, fazer uma preparação nutricional e de suplementos, deve fazer ou deve levar consigo água, sumos de fruta ao natural, de cenoura, de pêssego e de manga. Porquê de cenoura, de pêssego ou de manga? Porque pode dar alterações gastrointestinais quando nós temos aqueles sumos que são de laranja, de limão, etc, etc. Pode dar desarranjos gastrointestinais e que não são permitidos, senão não chega lá a tempo. Barras energéticas e sem leite. De preferência sem leite, porquê? Porque normalmente, como vão sozinhos e estão expostos ao sol, normalmente estragam-se. Isto é, podem deteriorar-se durante o caminho. O leite é uma substância que pode deteriorar-se. Sandes simples, com marmelada, queijo. O queijo, como faz atraso do esvaziamento gástrico, ele não sente fome tão cedo. Portanto, demora mais tempo a consumir e ele não sente fome tão cedo. Este aqui, assim, o queijo deve ficar sempre para o fim, porque no caso de uma emergência, ele está sozinho e não ter apoio, tem sempre o queijo que demora muito tempo. Portanto, o queijo dá para saciar, exatamente, demora mais tempo e ele pode esperar por apoio. A margarina não magra pelo mesmo motivo, porque aqui assim deve-se comer tudo gordo. Isto é, quanto mais gordo, mais energia tem, mais pode esperar pelo apoio no caso ser necessário. Tudo de uma vez e ir comendo de hora e meia em hora e meia, por isso é que ele leva aquela mochila bastante grande e o outro também leva a mochila e o cajado para apoiar, para gastar menos energia. O cajado, neste caso, é para gastar menos energia, porque em termos de articulações, em termos de músculos, gasta menos energia quando se tem um apoio. Quando a pessoa já vai não solitária, mas em grupo, as necessidades são um bocadinho diferentes. Vamos mudar então de quadro. Portanto, vai fazer estas refeições, o pequeno almoço. Daquilo que eu depreendi da peregrinação é o seguinte: as pessoas levantam-se por volta das 4, 5 da manhã, não estão habituadas a isso, deviam fazer uma preparação também para isso, porque não conseguem comer muito quem se levanta às 4, 5 da manhã e não está treinado para isso. Por isso, mas devia ser uma refeição das mais completas, porque vai iniciar a caminhada, está cansada, ainda não descansou o suficiente e tem que, de facto, comer o tal queijo, a marmelada, pode ser tudo junto, que não tem problema nenhum.
Mas pode ser muita quantidade e a pessoa pode ficar enfartada e não consegue caminhar. Não é verdade. A pessoa consegue comer bem. Começa a caminhar e começa a perceber. Exatamente. Aquela senhora há bocado que me disse que comia 3 pães, está correta, a senhora, porque ela se calhar tem necessidade de 3 pães. Ela irá fazer dieta de emagrecimento mais tarde, provavelmente. Ao almoço, a sopa, aqui já estão a descansar. As pessoas, os peregrinos aqui estão a descansar. Param à hora do almoço. Param à hora do almoço para descansar, porque eles acordam muito cedo. Sopa, prato de carne, porque tem mais calorias, saladas, que têm as vitaminas e minerais que perderam durante o caminho, sobremesa, a sobremesa pode ser doce, água ou chá. Nunca bebam refrigerantes porque realmente aí assim desidrata. Lanche, fatia de bolo e chá. Ou pão, sem cereais. Sem cereais porquê? Porque aqui assim já estão a preparar-se. O intervalo que vai do lanche para o jantar é relativamente curto e sem cereais porque dá mais energia e depois aqui não têm fome e comem menos aqui assim. E deviam comer mais um bocadinho. E fiambre. O fiambre nunca vai aqui assim porque este tem mais calorias do que este. O queijo tem muito mais calorias do que o fiambre. E o fiambre é perecível, isto é, estraga-se, e o queijo não. Sim. É uma coisa que se pode transportar sem se estragar, enquanto que o fiambre pode se estragar no caminho. O jantar é sopa, o prato é uma coisa mais leve, porque vão descansar. Dormir. Salada, gelatina. A gelatina é muito importante para a parte muscular. Deve ser das coisas mais importantes. Revigora, não? Exatamente. Água ou chá, sempre água ou chá. Eu já sei que bebem um bocadinho de vinho, pode predispor um bocadinho melhor, mas não é aconselhável porque desidrata. E desidratados já estão os peregrinos. Nunca esquecer aparelhos de medição do açúcar. Isto toda a gente sabe, os diabéticos, mas às vezes as pessoas preocupadas com outras coisas não se esqueçam dos aparelhos. Não é preciso levar toda a gente um aparelho. Basta levar um e depois passar aos colegas. Se alguém sucumbir durante o caminho e não tiverem apoio, têm que levar os kits de emergência. Esses kits de emergência para diabéticos, todos os diabéticos sabem isso, mas os seus colegas também deviam fazer e levar alguns kits de emergência, que são as marmeladas, são coisas, sumos, inclusive, leite chocolatado, etc, etc. E queimas musculares, bananas. As bananas, que é o tal fruto da felicidade, mas que também dá aqui assim. O mineral, o zinco. Nós falamos do cálcio, falamos de muitos outros minerais, que é o caso do potássio, que faz muito bem ao coração, etc. O zinco. Porquê é que eu trouxe aqui o zinco? Nós chamamos ao zinco um mineral anti-feridas, que é aquilo que nós damos quando uma pessoa tem feridas. Mesmo nas escaras é aquilo que nós aconselhamos às pessoas. Onde é que ele está, este mineral? Nas frutas está na banana, no figo, na framboesa, nas uvas, no limão, na maçã. Nos legumes está na abóbora, na batata, na beterraba, nos brócolos, na cebola, na fava e no tomate. Nos cereais e leguminosas, no arroz, lentilhas, aveia, grande bico, nos frutos secos, nozes, uva passa, ameixa, amêndoa, peixes, alguns peixes, não são muitos, outros, o chá verde, o chocolate e o leite de soja. Para quem não gosta de levar uma mochila muito carregada, levar bananas, água, frutos secos... Frutos secos, nomeadamente as nozes e marmelada. Marmelada. Para quem não gosta de levar a sua mochila muito carregada. Exatamente. Esse é que é o aconselhável. Nunca levem líquidos em garrafas de vidro, é muito pesado. Sempre em garrafas de plástico. Ok. Embora não seja muito aconselhável, noutras circunstâncias, mas aqui assim acho que o devem fazer. Sim, senhor. Aqui assim, por exemplo, vocês hão de reparar que eu falo quase sempre nos mesmos alimentos. Por alguma razão será. O caso das nozes, por exemplo, são altamente energéticas e não é só por isso. Para além de terem muito zinco, tem outros antioxidantes, tem os ômega 3, que de facto são favoráveis no caso das pessoas que vão a caminhar e que vão ficar com os pés um bocadinho inchados, um bocadinho duridos. Isso aí assim funciona muito bem se comerem realmente destes alimentos para não ficarem tão prejudicados na sua parte dos pés duridos. Cá está então. A noz é um dos meus alimentos de hoje porque é leve, pode-se transportar. Sim. 100 gramas de noz tem à volta 600 quilocalorias. Portanto, dá quase para 2 refeições para 50 quilos. É energética e compensa desequilíbrios minerais. Tem os tais minerais que podem ser compensados com aquelas perdas que teve durante a caminhada. Pode funcionar como anti-inflamatório também. Portanto, ela funciona por causa dos ômega 3 como anti-inflamatório. Existem, inclusive, bolachas de noz com chocolate. Que são bem boas. Que são muito boas, sim senhora. E eu aconselho, no caso destas caminhadas, ou outras caminhadas que não estas aqui acima, as pessoas façam atividade física. O mofim, eu não costumo aconselhar coisas muito energéticas, mas neste caso acho que deve-se levar um mofim, que neste caso 239 quilocalorias por uma unidade, por cada um.
Portanto, se lembrarem, no meu caso, era de hora e meia em hora e meia, pode-se comer um mufim. Não comam sempre só mufins, mas outras coisas variam, mas este aqui assim está aconselhado. Tem muito bom aspecto e é muito bom, porque também tem aquilo que eu falo todas as vezes, que é a aveia, por exemplo, tem a margarina, que neste caso eu não quero que seja magra, normalmente eu falo em magra, neste caso não é magra. Gorda. E tem uma coisa também muito importante, que funciona muito bem como antioxidante, que é a uva passa. É altamente energética e nós sabemos que, por exemplo, as pessoas no Douro agora estão a utilizar mesmo o sumo da uva para fazerem maquiagens, para fazerem vamos então resolver o problema dos peregrinos. Mochila leve. Não é? Portanto, tem o cajado, sempre para gastar menos energia. Chocolate Sónia Araújo. Chocolate Sónia Araújo. Não, reparem, não tem ótimo aspecto. Tem, este tem sementes de abóbora, não é? E laranja. Exatamente. Chocolate branco. Exatamente. Bolachas Maria. Iogurte líquido, pode ser. Marmelada. Um pãozinho. Um pão, não tem nada lá dentro, mas devia estar aberto e ter marmelada lá dentro, mas deixei de fora. Ou queijo, exatamente. Frutos secos também, neste caso são figos, não é? São figos. São figos. Porque tem muito potássio e o potássio realmente é fundamental para as câimaras musculares, para a chamada breca, não é? Sim. E a bolachita para comer de vez em quando. Exatamente. É leve e depois tem esta mochila, tem uma particularidade, porque vocês viram que não tinha aqui assim água. Mas ela tem um depósito. Um reservatório. Exatamente, ela tem um reservatório de água e há algumas que até já são térmicas, que é para ela ir fresquinha. Por isso, nós não precisamos de tirar a mochila. Com a garrafa atrás. Exatamente, podemos realmente ir bebendo durante a caminhada. Pronto, então vai para Santiago, não é? Faz favor, aqui tem. Não, agora a próxima viagem provavelmente vai ser a Fátima, porque ainda não fui lá e ele também merece. Sabe? É? Tá bem. Acho que sim. Ok, então acho que é a está Fátima que eu prometido. vou. Pode sentar-se, minha amiga. Já tem a mochila pronta. Vá fazendo exercícios. Não se esqueça que bem precisa antes de começar a sua caminhada para lá. Dá um bom exemplo. Tem que dar um bom exemplo. Exatamente. Rosa Santos, uma salva de palmas. Muito obrigada. Voltamos a uma